Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, a gente recebe o deputado estadual e presidente do PTC de Minas Gerais, o deputado Anselmo José Domingos. Muito bom dia, deputado. Bom dia, um prazer estar com você prazer aqui, Delma, nosso. Rodrigo. Prazer é nosso, deputado. Então, deputado, a gente agradece primeiro o senhor ter aceitado receber esse convite aqui, aceitado esse convite da gente para participar do Super N Primeiras Notícias do Café com Política, que é uma conversa. A gente aborda vários assuntos aqui e eu gostaria de começar falando com o senhor sobre como o senhor tem visto, enquanto parlamentar que está acompanhando a cena política do nosso país, essa vinda do ex-presidente Lula, essa caravana que ele tem feito aqui por Minas Gerais. Muitos têm visto isso como uma campanha antecipada, mas a gente lembrando que outros representantes, outros candidatos que se colocam como candidatos, como o Dória, o Jair Bolsonaro, todos esses já têm percorrido aí o país, né? Já estão viajando e já são colocados como candidatos. Como é que o senhor vê, primeiro, essa passagem do ex-presidente Lula aqui e esse comportamento dos possíveis candidatos nas próximas eleições? Olha, a legislação ela melhorou em relação às ações que podem ser feitas antes do período eleitoral, né? Então, eu acredito que isso não seja uma campanha antecipada, né? É o direito dele, de todos os pré-candidatos, de percorrer o país, conversar com as pessoas, discutir. Então eu vejo assim que é uma ação até positiva, porque você volta a colocar para as pessoas a questão da eleição, que é uma eleição muito importante, no meio de uma crise tão intensa, igual nós estamos passando por ela, tanto crise econômica quanto a crise política mesmo, e que a população tem que se engajar o máximo possível, acompanhar todos os fatos, para na hora da decisão, lá em outubro do ano que vem, ela ter dados para escolher aí o melhor comandante para o Brasil, né? E, deputado, nesse sentido, o partido do senhor, o PTC, e o senhor, inclusive, é presidente estadual do seu partido, deve se portar como nessa eleição nacional e aproveito para perguntar também na eleição estadual. Para que lado deve caminhar o PTC? Olha, o PTC a nível nacional, ainda não houve essa discussão lá. Nós temos o presidente que coordena as nossas ações, então essa discussão ainda não foi feita, né? O PTC já acompanhou as tendências diferentes, teve a primeira eleição da presidente Dilma que nós acompanhamos, nessa última acompanhamos o senador Aécio, né, na candidatura dele. Então, nesse momento ainda não é possível. O quadro está muito, assim, ainda incerto para se saber para que lado o PTC vai trabalhar. Agora, a nível de Minas Gerais, eu estou vendo assim, um quadro que vai se colocar daqui mais um tempo com bastante opções. Para nós, os partidos políticos, ou mesmo para o eleitor, boas opções aí de escolha. O próprio PTC tem procurado algumas pessoas, alguns quadros, que queiram se colocar como candidatos, que possam vir, que tenham o perfil do PTC, possam vir para o nosso partido e disputar o governo pelo PTC. Então, por enquanto, não há ainda também uma definição a nível estadual, mas com a diferença de que nós, se tivermos um bom nome, pretendemos trazê-lo para disputar pelo nosso partido. Dos nomes que já se apresentam aí para a candidatura, isso eu falo agora a nível nacional, né? Qual seria a escolha do deputado Anselmo? Desses que estão aí hoje. Tá muito assim, eu entendo, tá muito longe, nomes assim, eu vejo alguns nomes bons, eu vejo o nome do Ciro, que inclusive esteve aqui, né, com vocês, assim, no dia eu ouvi a entrevista dele, ele é assim, uma pessoa muito aguerrida, mas uma pessoa que sabe mesmo assim, o que quer, como colocar as coisas. Eu vejo o Geraldo Alckmin como um nome também bastante assim, consistente, uma experiência política e administrativa muito grande. A Marina desempenhou bem o papel nas últimas eleições que ela disputou. Então eu vejo alguns nomes assim excelentes. O próprio Álvaro Dias, né, do Paraná, eu vi uma entrevista dele esses dias também, uma entrevista muito boa. Então eu vejo assim, nós temos vários nomes bons. Está muito cedo você falar assim, apontar um nome ainda, porque o nome está colocado agora. Daqui a 6 meses ele não está aí mais. O senhor citou vários pré-candidatos de vários espectros políticos, mas me chamou a atenção que o senhor não citou o ex-presidente Lula. Seria um candidato que o PTC não apoiaria de jeito nenhum, deputado? Não, a definição do PTC ela é nacional. E, assim como todos os partidos e tudo no Brasil que é presidencialista,
Ele acaba sendo uma decisão muito centralizada. Então, o PTC pode apoiar qualquer um deles, né? Essa discussão realmente não foi feita. Eu não coloquei o Lula porque o Lula tem alguns outros ingredientes que não são só os políticos, de ser candidato ou de não ser candidato. Tem essa questão dessa ação judicial, dessa condenação, que pode mudar um pouco a questão dele. Então, o nome, por isso que eu não coloquei o nome dele. Ainda falando sobre esse ponto de vista aí dos extremos, que o Rodrigo citou, deputado, o senhor é da ala que defende que não pode mais existir essa questão de esquerda e direita no país, porque o senhor citou aqui nome do PSDB, citou nomes como Ciro, PDT, que está mais ali para um candidato de centro, né? Uhum. O senhor é dessa ala que defende que o partido não pode mais estar dividido entre direita e esquerda nas próximas eleições? Não na próxima, eu acho que em momento nenhum mais cabe essa separação assim rigorosa de esquerda e direita. Eu vejo alguns governos que caíram mais para a esquerda, mas que tomaram ações, principalmente do campo econômico, ações que seriam em tese da direita e vice-versa. Então, isso está se misturando, porque o que importa muito é qual que é o destino que o governante vai dar ao país ou ao Estado. E às vezes ele tem que adotar programas e políticas que vão num sentido diferente daquele do ideológico. O ideológico é muito interessante, como subsídio, como fundamento para você criar o seu pensamento político, mas na hora de administrar ele é diferente. Você tem leis, você tem regulamentos que você tem que seguir. Então eu entendo que direita e esquerda é uma coisa que a própria experiência nossa e os partidos que governaram o Brasil de direita ou de esquerda mostraram que as ações não são só num sentido. Então, nós temos que olhar mais, são os nomes, os fundamentos que aquela pessoa tem para governar o país, né? Principalmente nesse momento aí que está bem confuso. Um apoio, por exemplo, ao deputado Jair Bolsonaro, e aí falando do campo da direita, que claramente se apresenta como uma opção de direita, estaria descartado, na opinião do senhor, porque foi outro nome que o senhor também não citou naquela lista inicial ali. Tem esse lado assim mais do extremo, né? O caso do Jair, nós teríamos que esperar mais à frente para ver como que ele vai continuar se comportando, se a candidatura dele também se consolida como candidato a presidente ou se ele está apenas fazendo um balão de ensaio, mas é uma opção, mas uma opção mais distante, mas não deixa de ser um nome que nós podemos avaliar, mas não seria aquele nome que nós gostaríamos, assim, inicialmente, de apoiar. Deputado, a gente teve aí em Brasília a aprovação da reforma política, né? Uhum. Como o senhor faz essa avaliação para as próximas eleições? O senhor acredita que vai ter muita diferença do ponto de vista das eleições proporcionais ou ainda não? Eu acho que vai ter uma diferença muito grande. Eu entendo que nos últimos anos, nas eleições, cada uma delas, o Congresso tem feito algumas alterações e que estão alterando, assim, aos poucos, o nosso processo político. Na última eleição, uma coisa foi importantíssima, reduzir o tempo de campanha, com isso você reduz o gasto na eleição. Para essa próxima eleição, ela limitou o gasto por cargo em disputa. O deputado estadual pode gastar até 1 milhão, federal até 2,5, senador um outro montante, governador e presidente. Então reduziu para níveis mais razoáveis os limites de campanha, e o resultado da próxima eleição vai trazer consequências bastante fortes para o que restar. Porque quem não cumprir a cláusula de barreira, no meu entendimento, vai ficar um partido com grande dificuldade de continuar na disputa das eleições seguintes. E na eleição já municipal de 2020 e principalmente na outra de 2012, aí que a coisa vai se depurar. Porque o fim das coligações é a grande reforma que esse Congresso fez recentemente. Porque na hora que você proíbe coligações, você vai reduzir ainda mais o número de partidos que vão disputar as eleições. Porque não é fácil, neste modelo nosso, se fazer uma chapa de candidatos, mesmo a vereador nas grandes cidades, a deputados estaduais, deputados federais. Então eu entendo que vai haver um movimento político de pessoas que vão sair de alguns partidos que não conseguem fazer chapa, portanto, não criam ambiente para uma possível eleição,
para outros partidos. Aí vai reduzir consideravelmente o número de partidos. Nesse sentido, deputado, eu toco num assunto que é sensível para os partidos menores, de menor porte, que é o caso do partido do senhor, que é a questão da cláusula de barreiras, que vai dificultando muito a vida dos pequenos partidos em relação ao tempo de TV, de acesso a recursos para poder, enfim, o partido tocar a sua vida. Como é que o senhor avalia essa questão da cláusula de barreiras? Olha, eu avalio como uma medida extremamente importante e positiva para o Brasil como um todo. Mesmo estando num partido pequeno? Mesmo estando num partido pequeno e sabendo que alguns vão sacrificar para que a coisa caminhe para uma possibilidade de melhoria desse clima político que nós enfrentamos. Mas eu não posso deixar de fazer uma crítica severa ao Congresso Nacional, porque ele impõe a cláusula de barreira, mas partidos pequenos recebem muito menos recursos para disputar as próximas eleições do que os partidos grandes. Enquanto o PTC talvez vá receber aí 7, 8 milhões de reais, tem partidos que vão receber 100 milhões, 150 milhões de reais para disputar as eleições de 2018. Portanto, você põe uma regra, mas para entrar naquela regra você tem condições diferentes, desiguais. Então, alguns partidos têm uma condição muito melhor de enfrentar as regras para poder alcançar 1,5% dos votos nacionais necessários, e outros partidos vão receber aí 1%, 2% do que aqueles receberam. Então, eu acho uma medida muito válida a cláusula em si, mas a forma com que nós temos as condições para alcançar a cláusula, as nossas são muito desiguais. Deputado, então, para enfrentar essa mudança, para um partido como o PTC, outro partido menor, não ser engolido por essas mudanças da reforma política, como é que a legenda ela deve agir daqui para frente, na opinião do senhor? É o que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando para trazer quadros bons, por isso falei aqui, se tivermos um bom candidato a governador, isso nos ajuda, fortalece a presença do partido no Estado, ou um bom candidato ao Senado também pode fortalecer a legenda. Estamos fazendo uma chapa de candidatos a deputado federal, deputados estaduais, então nós temos que trazer bons nomes que somem do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista de conteúdo, de ideias, para o partido se fortalecer. Para que a gente tenha na próxima eleição, acima de 200 mil votos para deputado federal no PTC. Aí a gente cumpre em Minas Gerais a nossa meta e esperamos que os outros estados, onde o PTC está instalado, também cumpram o mínimo, que é esse 1,5%, dos votos estaduais. Deputado, o senhor se declararia na Assembleia Legislativa como um deputado independente do Bloco Independente? Não, eu sou do bloco chamado Independente, mas eu sou um deputado da base do governador, tenho trabalhado aí para ajudar a tranquilidade na administração, no gerenciamento do Estado, e a maior parte do nosso bloco, ele é da base do governo. Por que isso, deputado? Que é uma coisa que gera uma certa confusão, às vezes, para o nosso ouvinte, para o público em geral. Porque existe esse bloco independente, mas em praticamente todas, ou se não em todas as votações, o bloco independente sempre vota com o governo. Como é que funciona isso? O nosso bloco, inclusive, ele é decisivo nas votações em favor do governo. E, na realidade, o nome do bloco não é Bloco Independente. O Bloco Independente é apenas um nome popular que o nosso bloco ganhou. Porque lá no início, na hora da montagem do bloco, a gente pensou nessa ideia de trabalhar um grupo mais independente. Mas, aos poucos, o bloco foi se aproximando do governo e se posicionou como base do governo. Lá nós temos na Assembleia 3 blocos, um de oposição e 2 blocos que são da situação. Então, o nosso, não existe essa dúvida internamente de qual que é a posição do nosso bloco. O nosso bloco é um bloco da base do governo. Esse independente, ele é apenas igual, o nome de bairro. Que bairro que você mora? Eu moro no Cardoso. Cardoso não existe. O bairro é Urucuia, ou Miramar, no Barreiro de Cima. Então, é apenas uma denominação que não é a nossa lá. Deputado, alguns outros parlamentares que nós recebemos aqui no nosso programa têm reclamado de que os trabalhos na Assembleia Legislativa estão parados, que estão muito devagar. O senhor também tem essa sensação na Assembleia Legislativa nos últimos meses? E a que o senhor atribui a isso? Seria essa crise econômica que o Estado está passando e, por isso,
poucos projetos estão indo para casa. Por que está acontecendo isso na Assembleia? Por que muitos parlamentares estão tendo essa sensação de que está parada a Assembleia Legislativa de Minas? Na realidade, ela é uma sensação que ela é uma realidade, né? Já tem algum tempo que a gente não vota projetos no plenário. O que eu observo, e eu fui vereador em Belo Horizonte, a dinâmica da Câmara ela é muito diferente da Assembleia. Primeiro, por causa da questão regimental. Cada regimento, a forma com que ele trabalha a casa, ele põe a casa num dinamismo diferente. A Câmara, se vocês fazem a cobertura lá vota-se muito diariamente. Quase todo dia se vota um projeto, 2, às vezes você fica sem votar alguns dias, mas vota 5, 6 num outro. Na Assembleia, primeiro, o regimento ele dificulta a tramitação e a colocação de projetos em pautas. É um regimento muito presidencialista, um projeto só entra em pauta quando a presidência da casa o coloca. Segundo, que eu entendo também lá na casa um sentimento de que ficar aprovando leis em quantidade não é o ideal. Nós já temos lei para praticamente tudo. Então, as leis que teriam que ser votadas é aquelas que sejam novidades, que sejam novos ordenamentos para situações que apareçam. Então, ficar votando leis, ainda mais num momento de crise econômica, onde você vai aprovando leis que vai dando direitos, e aquilo ali o Estado é que sempre vai acabar pagando. Então, eu sinto isso também. E um outro fator que eu acho que é um grande mérito da Assembleia, que as comissões na Assembleia, elas são muito fortes. Ao mesmo tempo que às vezes você não vota em plenário, mas nas comissões, tanto as discussões, os debates, as proposições de ideias e de soluções para os problemas, eles trazem resultados efetivos para a casa. Mais do que, às vezes, o plenário, que vota só aqueles projetos assim, muito importantes, vão para o plenário. O restante se discute, se resolve nas comissões. E as comissões da Assembleia, realmente, elas têm uma força muito grande. Ok. Conversamos aqui hoje com o deputado estadual Anselmo José Domingos, que é presidente estadual do PTC também. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Super N. Muito obrigado a vocês e parabéns pela essa bela estrutura e essa boa opção que foi para os mineiros ouvir vocês.